do presidente e do vice-presidente da República. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Será considerado eleito o presidente ou candidato que, registrado por partido político, obtiver maioria absoluta dos votos, não computados em brancos e os nulos. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias. 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerar-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Se, antes de realizar o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se, decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga o vice-presidente. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para as missões especiais. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos, no período presidencial, a eleição para ambos os cargos será de 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Seção 2 da Atribuições do Presidente da República. Compete privativamente ao Presidente da República nomear e exonerar o ministro de Estado, exercer, com auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal, iniciar processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, vetar projeto de lei, total ou parcialmente, dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de cargos públicos. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Manter relação com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, chefes de estados.
celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional, decretar estado de defesa e estado de sítio, decretar e executar intervenção federal, remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião de abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhe são privativos, nomear, após a aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinados em lei. Nomear, observado o disposto no artigo 73, o ministro do Tribunal de Contas da União, nomear os magistrados nos casos previstos nessa Constituição e o advogado-geral da União. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do 89.7, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional, chefe de Estado. Celebrar a paz autorizado ou com referendo do Congresso Nacional, conferir condecorações e distinções honoríficas, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que as forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Atenção aqui, ó. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretriz orçamentária e as propostas de orçamentos previstos nesta Constituição. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos tais desta Constituição. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos tais, primeira parte, aos ministros de Estados, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações da responsabilidade do Presidente da República. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esses crimes são definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, ou nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal.
Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não tiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Seção 4. Dos ministros de Estado. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre os brasileiros maiores de 21 anos e nos exercícios dos direitos políticos. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Lei disporá sobre a criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública, do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Subseção 1 do Conselho da República. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam o presidente da República, o vice-presidente. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara, todos com mandatos de 3 anos. 3 anos. Vedada a recondução. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O presidente da República poderá convocar ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Subseção 2 do Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados à soberania nacional e da defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça, o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro de Planejamento, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz, nos termos desta Constituição, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias à garantia da independência nacional e à defesa do Estado Democrático. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Fim.